Meus queridos, nós estamos no 33º domingo do tempo comum. Acolho também os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O 33º domingo do tempo comum é o penúltimo domingo do ano litúrgico. Diferente do ano civil, o ano litúrgico se conclui com o 34º domingo do tempo comum, semana que vem, com a solenidade de Cristo Rei. E sempre no penúltimo domingo do ano litúrgico, a igreja nos apresenta textos escatológicos. Escatós, do grego, significa fim, ou seja, textos que falam do destino último da existência da criação, que é o que nós ouvimos em todos os textos de hoje, tá? O Evangelho de Lucas, nós estamos quase terminando este ano litúrgico. Nós acompanhamos Lucas durante todos os domingos deste ano. Estamos terminando. Hoje Jesus, que traçou uma caminhada para Jerusalém, e hoje ele chega em Jerusalém. Estando no Monte das Oliveiras, no lado leste do Monte das Oliveiras, lá eles conseguiam ver o templo de longe. E Jesus e os seus discípulos percebem que as pessoas que se achegam no templo, elas começam a olhar e apreciar a beleza e a suntuosidade do templo de Jerusalém. E Jesus diz assim: vós vos admirais com estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Quando Lucas escreve este texto, mais ou menos no ano 70, o ano 70 é quando o templo foi destruído pelo Império Romano. É como se a comunidade de Lucas estivesse quase que contemplando a queda do templo e tudo o que ele descreveu. Então ele escreve tudo pela lembrança do que disseram a ele, de que Jesus já tinha previsto o que estava acontecendo. Então o evangelho de hoje, ele é um evangelho que retrata algo que já aconteceu, que está acontecendo para Lucas na ocasião da escrita, e também algo que irá acontecer em relação ao evento da volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos. Então, Jesus prevê, quando Jesus fala isso que Lucas coloca nos lábios dele, eles estão no ano 33, mais ou menos, depois de Cristo, né? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. 40 anos mais ou menos depois, o templo foi destruído, né? Então, e tudo aquilo que está descrito aqui aconteceu. A perseguição da igreja, o terremoto, os sinais dentro da obra da criação, né? De fato, meus queridos, os apóstolos, todos eles foram mortos, tá? Pedro crucificado, né? Paulo decapitado, um outro foi morto por flechas, um outro pela espada, um outro jogado em óleo quente diante dos guardas romanos e tantas outras coisas. Tudo isso se cumpriu, e tudo isso ainda haverá de se cumprir no fim dos tempos. A igreja crê nisso que a palavra de Deus hoje nos fala. Haverá um término, e nós precisamos estar preparados para este fim que se aproxima. O mundo não é eterno. Deus tem um projeto, e esse projeto para o tempo, ele vai se cumprir, e nós não sabemos quando. Por isso nós devemos estar nos preparando, e cada dia estar preparados, porque não sabemos o dia em que ele voltará. Por isso que Jesus fala: vós vos admirais, e hoje fala para nós também, que às vezes centramos a nossa admiração em coisas da terra que ficarão para trás. Quanta gente que coloca como Deus da sua existência o dinheiro, os bens. Quanta gente que coloca seres humanos, afetos, como o centro da sua existência. Tudo vai ficar para trás, e só vai sobrar aquilo que é eterno, que é a caridade suprema, o amor, aquilo que buscamos. Então, uma pergunta para nós hoje que a liturgia nos faz: onde nós estamos colocando a nossa esperança?
diante daquilo que vai acontecer. Uma coisa é certa, Jesus virá até nós, isso é certo. Seja na morte, quando a gente morre, nós passaremos pelo juízo particular, ou seja, a segunda vinda de Cristo, quando Ele voltar, haverão pessoas a viver neste mundo, que também serão julgadas, independentemente se seja com a morte ou com o fim dos tempos, a volta de Jesus, nós nos encontraremos com Ele. E o que nós temos a apresentar para Ele segundo o seu projeto? É a grande pergunta para nós. A igreja fala sobre esse dia glorioso, o dia da volta de Jesus, no catecismo da Igreja Católica. Aliás, quem é católico devia ter em casa uma Bíblia e o catecismo da Igreja Católica, que é o livro de doutrina da igreja. No parágrafo 677, o catecismo diz assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas, à custa do abandono da verdade. Uma linguagem técnica que às vezes a gente não entende, né? O que está dizendo o catecismo? Primeiramente, a igreja vai ser perseguida. Cada dia que passa vai ser mais difícil viver o evangelho e ser cristão. E nós vamos chegar até o fim dos tempos à perseguição da igreja como ela começou lá na igreja primitiva. É cristão? Sou. Então vai morrer. Ou nega Jesus publicamente. Nós vamos terminar a história desse jeito. E quando for a nossa vez, de que lado nós estaremos? O catecismo diz assim: esta provação final abalará a fé de muitos crentes. Muita gente vai negar o nome de Jesus para preservar a sua vida neste mundo que passa. De que lado nós estaríamos se nós vivêssemos daqui a alguns anos? Aliás, a perseguição já começou. De que lado? Será que nós seríamos capazes de dar a nossa vida por Jesus Cristo? E nós vamos chegar em tempos como esse. Ainda a coisa ainda tá tranquila. Mas quem de fato decide viver o Evangelho já é perseguido até dentro de casa, né? Fala que você vai à missa todo domingo para a turma lá de casa que não vem à missa. Vai na missa de novo, né? Já é perseguição, né? Os jovens prezem pelos valores cristãos no meio dos amigos aí da faculdade, fora da igreja, para você ver se você não vai ser perseguido. Uma perseguição velada, né? Travestida às vezes de insulto, de riso, né? De bullying. Já é perseguição, né? E nós temos que estar preparados, não abandonar a fé em Cristo. Se for necessário perder amigos, eu perco. Se for necessário perder parentes, eu perco. Mas eu não nego o nome de Jesus. Essa deve ser a postura daqueles que se dizem discípulos. E virá o juízo. E o que acontece, né? O problema do ser humano é que ele é muito extremista. Ou a gente vive uma vida relaxada, parece que nada vai acontecer e a gente vai ser pego de surpresa. Ou o contrário, tem gente que vive neurótica, né? Parece que Jesus vai voltar daqui 10 minutos. Não, nenhum dos extremos. Viver com equilíbrio. Se Jesus voltar, eu estou vivendo a minha vida sobriamente, de modo que Ele haverá de me levar para o convívio dos santos. Na comunidade de Tessalônica, nós ouvimos a segunda leitura de hoje. A comunidade de Tessalônica é o outro extremo, é a turma dos neuróticos, porque Jesus falou que ia voltar, um monte de gente ficou desesperada. A hora que passava uma moto dessa lá, o povo, vai Jesus voltando. Não, calma, não é ainda, calma, né? Aí dava um trovão diferente, ai, Jesus voltando, não é ainda. E aí tem uma turminha lá dessa comunidade de Tessalônica, a turminha dos espertos, sempre tem, né? Em todo lugar. Aproveitou da situação, do medo que pairou
naquela comunidade primitiva, e começaram a falar: a gente não vai trabalhar mais, porque Jesus vai voltar mesmo. E começaram a aproveitar dos outros lá, a ser sustentado pela comunidade. E Paulo, o apóstolo Paulo, fica bravo, que é o texto que nós ouvimos hoje. Por quê? Porque Jesus nos evangelhos, aliás, em Lucas capítulo 10, versículo 7 em diante, Jesus faz assim: a comunidade deve sustentar o apóstolo, porque o trabalhador tem direito ao seu sustento. Mas Paulo, ele não usa desse direito que Jesus deu para ele como apóstolo. Ele trabalhava, e é isso que ele fala, né? De ninguém nós recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, eu trabalho com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não ser pesado a ninguém. Não que eu não tivesse o direito de fazê-lo, ou seja, como apóstolo ele nem precisava trabalhar segundo o mandamento de Jesus. Mas eu queria me apresentar como exemplo a ser imitado. E é muito engraçado o jeito que ele escreve, né? Ora, ouvimos dizer entre vós que há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. É tão engraçado o jeito que ele fala, né? E aí ele vai dizer assim: em nome do Senhor Jesus, eu ordeno e exorto a essas pessoas que trabalhando comam do seu próprio pão. Quem não quer trabalhar, também não vai comer. Ou seja, calma, Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, arregaça as mangas e vai correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida, né? E nós de fato temos muitos projetos. Durante a semana, com toda certeza, ficamos correndo atrás do nosso trabalho, e médico, e criança, e escola, e as preocupações, e a esposa, e a sogra, e não sei quem fica doente, e vai no mercado, e não sei o que, e de fato temos de fazer. Mas não perca o olhar naquilo que pode acontecer de maneira imprevisível, que é a volta de Jesus, ou com a morte, ou com a segunda vinda. No fundo, a liturgia, para concluir, meus queridos, ela nos propõe o quê? Que nós temos que ser igual vesgo. Já viu alguém vesgo? Não sei se você já viu alguém vesgo. Quando você pensa que está olhando para você, está olhando do lado, né? Ou quando está olhando do lado, fica esperto que é para você. O Evangelho nos propõe: vocês têm que ser vesgo. De modo, como assim? Um olho aqui no hoje, nas preocupações da sua vida, e um olho lá no juízo que vai acontecer, para que você para que você não abandone as suas obrigações de hoje, mas também não perca a consciência de que ele vai voltar para te julgar. Um olho aqui e um olho lá. Quem for vesgo espiritualmente vai se dar bem no dia do juízo. É isso, né? Hoje nós ouvimos a primeira leitura, o profeta Malaquias, e ele fala do chamado dia do Senhor. Aliás, vários profetas do Antigo Testamento falam, Joel, Isaías: eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Esse dia vindouro haverá de queimá-los. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. De que lado nós estamos? No temor de Jesus, ou somente preocupados com os nossos empreendimentos? É a grande verdade. Nós precisamos aprender a ser de Jesus, e tudo vai dar certo, meus queridos. Acolhemos hoje essa palavra, e que Deus nos faça vigilantes. E uma dica a você: se você está com a sua alma, com a sua alma maculada, cheia de pecados, procure um sacerdote para se confessar. Pode ser que o seu amanhã não chegue e você não herdará o convívio dos santos. É preciso nós usarmos e abusarmos da graça dos sacramentos, para que nós estejamos sempre intimamente ligados a Jesus. Que Ele nos ajude a compreender esse mistério. Assim seja. Amém.